Esse é o título da nossa mensagem nesta noite. Ele vem ou não vem? E o título base está aí, texto base, 2 aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 14. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir aí em 2 aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 14. Acharam? Amém. 2 aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 14, ok? Podemos ler? Amém. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Aleluia. Nós estamos diante de um alerta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, onde nesse alerta ele está falando do perigo dos falsos ensinamentos acerca da vinda de Cristo. Por isso nós colocamos esse tema: ele vem ou não vem? Ele quem? Conforme está entre parênteses, Senhor Jesus. Então, já naquela época, havia-se muita especulação acerca da vinda dele. Então, Paulo, ele se vê obrigado a chamar a atenção dos irmãos para estarem atentos a esses perigos, para estarem atentos a esses falsos ensinamentos, de que Jesus já viera, ou de que Jesus não viria, e tantas outras coisas, como nós vemos ele falando, alertando os irmãos logo no começo do texto, não é isso? Olha, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, e não vos perturbeis, seja pelo Espírito, seja pela palavra, seja pela epístola, como se nós tivéssemos enviado alguma coisa, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Então não se engane, amados, não se engane, não mova 1 milímetro sequer acerca daquilo em que vocês creem, que Jesus virá, mas virá no tempo determinado.
Jesus virá sim, mas não do jeito que andam falando por aí. Então Paulo está chamando a atenção sobre isso. Gente, olha, não se mova facilmente daquilo que já está na mente de vocês, aquilo que vocês aprenderam. Então não deixa isso passar. Então sequer se movam no espírito de vocês, sequer se movam por qualquer palavra que alguém vai levar até vocês, ou até mesmo por uma epístola, como se tivesse sido enviada por nós. Nananina não. Permaneçam firmes naquilo que vocês aprenderam acerca da vinda de Cristo. E o que é que eles aprenderam? O que é que eles sabiam? Que Jesus viria, mas que ninguém sabia o tempo exato, não é isso? E as pessoas começaram a ensinar coisas que não condiziam com a palavra de Deus, e a palavra mesmo nos alertou sobre essas coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 23 a 26. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos alertar acerca dessas coisas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 23, estaremos lendo até o 26. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Jesus ensinando, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então Jesus, antes mesmo de partir, ele já estava advertindo os seus discípulos para não se moverem com esses falsos ensinamentos, com essas falsas doutrinas. Muitos se levantarão dizendo Cristo, se levantarão muitos falsos profetas, e haverá tempo em que as pessoas vão começar a dizer, olha, Jesus voltou, está lá no deserto, Jesus voltou, está lá naquela casa, Jesus voltou, está lá naquela congregação, Jesus voltou, está lá naquela igreja. Não, Jesus está dizendo, olha, não vá, não acreditem, isso não é verdade. Aleluia. Então as advertências existem, os ensinamentos existem. Abra também em 2 de Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16. Glória a Deus. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé de alguns. Ok? Então Paulo ele está advertindo a Timóteo, Timóteo, evita essas conversações, evita essas discussões, evita esses ensinamentos, não é? Porque quem fizer uso desses ensinamentos, quem fizer uso dessas doutrinas, vão sofrer uma impiedade ainda maior, porque estão deturpando a palavra de Deus, não é? Ele fala, olha, essas palavras, elas vão se alastrar pelo mundo como gangrena, coisa ruim. E a gente sabe que notícia ruim lastra e lastra muito rápido, né? A coisa quando é ruim, olha, toma uma proporção gigantesca, não é? Notícia ruim corre que nem rastilho de pólvora. E aí Paulo está falando, olha,
exemplo disso é Emineu e Fileto, discípulos de Paulo, homens de Paulo, que aprenderam a verdade, mas se deixaram mover pelos falsos ensinamentos e começaram a andar e a pregar ensinando que a ressurreição já havia acontecido. Veja bem, a irmã Lúcia falou aqui que há tempo para todas as coisas. Você sabe o que levou Emineu e Fileto a abandonarem a verdade, conforme Paulo está dizendo? O tempo. Eles aprenderam o Evangelho, conforme Paulo ensinou. E com o passar do tempo, eles cansaram de ouvir o seguinte: olha, Jesus está voltando. Olha, o Senhor está próximo. A vinda de Cristo está às portas. O tempo foi passando. Começaram a surgir então um boato: olha, já deve ter vindo. Já deve ter levado os seus. O tempo está passando e olha, eu acho que Jesus já veio e vocês comeram mosca. Então começaram a propagar uma falsa doutrina. Eles decaíram da fé, eles abandonaram a palavra da verdade, se deixaram levar por esses rumores. Não só se deixaram levar, como começaram a pregar também a mesma coisa. E Paulo está dizendo para Timóteo: ó, cuidado, permanece firme, não mova da tua fé, porque tem muitos sendo movidos e muitos pervertendo a fé em Cristo Jesus, porque o tempo está passando. E uma coisa que era muito forte naquela época era justamente a promessa que foi feita por Cristo: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Então eles se apegaram à promessa da vinda de Cristo. E o Evangelho ele era pautado, ele era pautado na morte, ressurreição e volta de Cristo para levar os seus. Então, conforme o tempo foi passando, muitos começaram a decair da fé, muitos começaram a apostatar-se e começavam a dizer: olha, a ressurreição já aconteceu. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, Paulo está chamando a atenção dos irmãos: gente, olha, não se movam, permaneçam firmes, com o pensamento inabalável, não se deixem levar pelo que eles andam falando, pelo que eles andam ensinando. Aleluia. Paulo então viu a necessidade de orientar os irmãos de Tessalônica sobre esses acontecimentos. Volta aí em Tessalonicenses 2. No versículo 3, Paulo ele está dizendo: olha, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então Paulo está dizendo: olha, não se engane, o arrebatamento não vai ser assim não. Antes do arrebatamento tem coisas para acontecer. Então, ninguém de modo algum vos engane acerca desses acontecimentos, porque o arrebatamento vai vir. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Cristo vai levar a sua igreja, Cristo vai levar a sua igreja. Mas nada disso acontecerá sem que primeiro seja revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo. Aquele que vai surgir, aquele que vai se levantar, o filho da perdição. Aquele que vai se assentar no santuário de Deus como sendo o próprio Deus, proibindo a adoração a qualquer objeto, proibindo o culto a qualquer ser, a qualquer objeto na face da terra. Conforme já foi dito aqui em estudo na escola dominical, não vão poder adorar Iemanjá, Iamamá, Iememê, nada disso. Não vai ter adoração a Buda, não vai ter Kardec, não vai ter ninguém. O anticristo vai chegar e vai falar: olha, é só eu. Ah, mas Deus, não, eu. Jesus, não, eu. Não, mas tem o Buda, não, eu. Então ele vai proibir todo e qualquer tipo de culto sobre a face da terra. Paulo está dizendo: olha, nada disso acontecerá sem que antes se manifeste
o filho da perdição. Aleluia. Então não se deixe levar, não se deixe enganar. Permaneçam firmes. E sabe de uma coisa que é importante? E que Paulo se preocupava muito com isso? O conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra, ela é fundamental para que nós venhamos a permanecer na virtude da fé. A fé é fundamental. E Paulo está alertando os irmãos sobre esses acontecimentos. Paulo está falando, gente, olha, fica firme. Não se deixem levar. Busque o conhecimento da palavra. Olha, o evangelho que nós anunciamos, permaneçam nele. E não vos movam disso. Louvado seja o nome do Senhor. E essa revelação, essa manifestação, Cristo, antes de ser glorificado, deixou. Ele alertou os seus discípulos acerca destas coisas. Abre lá a sua Bíblia, lá em Mateus 24:15. Paulo não está falando besteira para os Tessalonicenses. Paulo tinha o conhecimento da palavra. Isso é importante na nossa vida. Conhecer o conteúdo da palavra de Deus. Saber discernir e entender o que a palavra nos ensina. Mateus 24:15. Eu vou ler aqui o 14 e o 15 para você entender melhor o que Jesus está falando. 14 e 15. Ok? Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Né? Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Tá? Então, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que se dará o fim? Conforme Jesus está falando. Olha, o evangelho vai ser pregado no mundo todo. Então vai vir o fim. Quando é esse fim? Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel. Jesus está falando, olha, quando se manifestar o anticristo na terra, quando ele se assentar como Deus, este é o sinal. Aí esse vai ser o sinal derradeiro. Jesus falou do princípio de dores. Jesus falou de guerras, terremotos, de fome, pai se levantando contra filho, filho contra pai. Mas Jesus falou, olha, fiquem tranquilos, esse ainda não é o fim. Tá? Mas quando Jesus ele fala aqui, olha, o evangelho vai ser pregado, e então virá o fim. Quando? Quando vocês virem o filho da perdição se assentar no lugar santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Volta lá para os Tessalonicenses. Por isso você vê Paulo falando aqui aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3 e 4. Para que ninguém se enganasse, porque primeiramente o filho da perdição haveria de se manifestar na terra. Ele se assentaria como Deus. Aleluia. Ele proibiria tudo quanto é tipo de culto, para que as pessoas fossem obrigadas a adorar somente a Ele. E Jesus previu isso. Paulo não está inventando, Paulo está falando daquilo que ele tem conhecimento. Aleluia. Que primeiro se manifestaria o anticristo na face da terra. Glória a Jesus. Por isso, gente, é que nós observamos que Paulo ele sempre adverte às igrejas, gente, permaneçam no evangelho que nós ensinamos. Gente, permaneça no evangelho que nós anunciamos. Gente, mesmo que apareça um anjo, mesmo que qualquer outra pessoa apareça pregando alguma coisa diferente do que nós já pregamos, não receba. Paulo recebeu o evangelho segundo uma revelação divina de Cristo. Aleluia. Paulo pregava aquilo que Jesus revelou a ele, face a face.
Louvado seja o nome do Senhor. Um evangelho da graça, o evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso que há algum tempo eu já venho ensinando, olha, para com esse negócio que se Jesus voltar hoje, Jesus pode voltar agora. Não, não pode. Que isso, pastor? Que abuso é esse? Se Jesus voltar agora, eu posso rasgar a Bíblia. Aleluia. Ah, mas ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar amanhã. Se de hoje para amanhã acontecer tudo o que a Bíblia diz que vai acontecer. Porque essas coisas precedem a vinda do Cristo. Se de hoje para amanhã se manifestar o anticristo, se de hoje para amanhã ele se assentar no lugar santo, se de hoje para amanhã ele proibir o culto, essas coisas todas, opa, aí sim. Mas do contrário, eu digo para vocês, Jesus não vai voltar hoje. E quando eu falo de Jesus voltar, eu falo do arrebatamento da igreja. Aleluia. Porque nós podemos sair daqui e Jesus pode voltar para qualquer um de nós, né? Eu posso sair daqui sofrendo um acidente e Jesus para mim já voltou. Não é isso? Porque eu não sei o tempo determinado da minha vida aqui na terra. Deus é que sabe, né? Então, por eu não saber o quanto tempo eu vou viver aqui na terra, é que a Bíblia nos adverte a permanecer firmes e fiéis, inabaláveis em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo está alertando acerca da manifestação de Cristo no arrebatamento da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aí em 2 Tessalonicenses 2, versículo 5. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o ministério, ou o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Aleluia. Paulo está falando, gente, eu já havia ensinado isso para vocês. Eu já havia falado dessas coisas com vocês. Eu expliquei para vocês essas coisas. Eu falei para vocês que o que detém a vinda dele é a manifestação do anticristo. Que quando o anticristo se manifestar, aí sim Cristo também se manifestará. Porque há um tempo determinado. Há um tempo aqui que vai ser revelado. É dentro deste tempo que as coisas vão acontecer. Sabe, tem uma coisa que muito cristão não aceita e não entende, é a questão do tempo. A gente fala muito isso aqui, que há um tempo determinado para todas as coisas. O Espírito Santo usou a obreira aqui para falar sobre isso. Aleluia. Porque ele sabia que nós íamos tocar nessa questão do tempo. Você pode conversar com um cristão e falar, não, querido, olha, espera no tempo de Deus. Olha, não, mas existe um tempo determinado por Deus, tudo é no tempo de Deus. Tem muito cristão que não aceita esse tipo de coisa, que não crê nesse tipo de coisa, que mete os pés pelas mãos, que vai, né, com afobamento às coisas, dá com os burros na água, porque não entende o tempo de Deus e não quer esperar no tempo de Deus. Tempo de Deus nada, a gente tem que agir. Não, nós temos que agir no tempo de Deus. Nós vamos agir e no tempo de Deus ele vai andar com providência segundo a tua fé. Aleluia. Não é se precipitar, é se preparar e se capacitar para quando chegar no tempo certo você tomar posse da tua vitória. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por mais que nós não queiramos crer, né, ou acreditar nessa questão do tempo determinado, o tempo existe. Paulo deixa bem claro isso aqui, olha, há um tempo em que essas coisas vão de ser reveladas. Há um tempo para isso. Aí vocês sabem que agora é isso que detém, o tempo. Porque existem coisas para acontecer em vários períodos de tempo. E quando essas coisas acontecerem, então sim ele vai se manifestar. Aleluia. Glória a Jesus. Porque mesmo ele sendo Deus, ele próprio determinou todas essas coisas. Aleluia. Ele estabeleceu o tempo. Ele preparou todas essas coisas. Então é tudo segundo a vontade e o querer de Deus.
E tudo no tempo determinado por Ele vai acontecer na face da terra, vai acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, volto a repetir aquilo que eu falei logo no início. O problema está aí. Muitos estão apostatando por causa do tempo. Passa o tempo, né? A gente começa cheio de gás. Você quer receber Jesus como Salvador? Eu quero, oh glória a Deus. E recebe Jesus. E está a semana toda na igreja. E não falta um culto, e aquela coisa toda. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E para no meio do caminho e não foi mais. Né? Mas você sabe o que te impede de parar no meio do caminho? Conhecimento da palavra. Alicerce no Evangelho de Cristo. É esse alicerce que não vai deixar você parar no meio do caminho. É esse conhecimento que vai fazer você prosseguir através dos tempos. Pode passar 1 mês, 2 meses, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, mas você vai permanecer firme e inabalável, porque você está alicerçado em Cristo Jesus e nada vai mover a tua fé. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho é coisa séria. Às vezes a pessoa ela entra numa determinada denominação e vai naquele afã, aquela coisa toda, e não recebe o alimento que deveria receber. Não recebe a substância que deveria receber, a vitamina que deveria estar tomando, para quando vier o tempo da calamidade ela permanecer firme. Não recebe. A pessoa incha, mas não cresce. Não cria raiz sólida. Vem o vento, bate nela, ela cai, porque a raiz dela está em solo pedregoso, não teve profundidade. Porque o tempo vai passando, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você abra aí na 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, vamos ler 3 e 4. Segunda de Pedro 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? A promessa da vida de quem? Jesus. Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que o tempo faz com o homem. O homem decai da fé, porque ele vem naquele fala: Jesus está voltando, e se não aceitar ele hoje, amanhã não pode dar tempo, Jesus está chegando, ó, Jesus já está às portas, camarada aceita Jesus naquela correria, opa, eu tenho que garantir a minha salvação, Jesus está chegando. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, Jesus não chegou. Aí ó, é isso que Pedro está falando aqui. As pessoas, elas se desviam da verdade, elas se tornam escarnecedoras, elas se tornam zombadoras do Evangelho, porque elas entraram com uma falsa promessa, ou elas entraram iludidas com certas palavras, com palavras lindas, lisonjeias, e não se alicerçaram na verdade. E aí o que acontece com elas? Elas se desviam, começam a andar segundo seus próprios pensamentos, começam a zombar e a dizer o seguinte, quando você vai evangelizar: oh, vem cá, cadê a vinda dele? Que promessa é essa aí? Você está me dizendo aqui que Jesus pode voltar? Ué, e aí, o que as pessoas falam? Olha, desde quando meu pai era vivo, eu era menininho, eu escuto essa história que Jesus está voltando. Não é assim? Quantos aqui evangelizando já não ouviram isso? Já cansei de ouvir isso, né? Por isso é que a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Jamais evangelize dizendo que Jesus está voltando. Ó, Jesus pode voltar amanhã. Não. Quando você evangelizar, anuncie o amor de Cristo, anuncie a salvação de Cristo, anuncie o perdão de Cristo. Não tente amedrontar as pessoas dizendo que ela tem que aceitar agora, senão ela vai queimar no fogo do inferno, que se Jesus voltar ela fica... Não, não vai por aí não.
Apresenta Jesus, mostra quem é Jesus para a pessoa. Aleluia. Porque a pessoa ela se desvia, ela acaba zombando. Ela começa ainda, não, cadê a promessa da sua vida? Cadê? Que vida é essa? Aleluia. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. O tempo está passando. Aleluia. E as coisas continuam do mesmo jeito. Não é? Aleluia. Você vê, 2000 anos atrás, eles começaram a afirmar a sua fé nessa questão. Olha, o mestre está voltando. O mestre vai voltar. O mestre falou que está voltando. Hein? O mestre está vivo. Aleluia. Esquece essa questão de que Jesus está voltando. E passe a entender que você precisa permanecer fiel à palavra, para que no dia que Ele voltar, segundo a vontade e o querer dEle, segundo aquilo que foi pré-determinado por Ele, você esteja de pé. Aleluia. O pastor falou aqui no começo do culto, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Voltando aí em 2 Tessalonicenses, vamos lá. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o que fala aí o versículo 9 e 10. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Aleluia. Aí tem outra grande verdade que muito cristão não aceita: ser escolhido ou não ser escolhido, ser um eleito ou não ser um eleito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo que esse iníquo, esse anticristo, ele vai vir, ele vai se levantar segundo a eficácia do poder de Satanás, fazendo sinais de maravilha, fazendo sinais mentirosos. E esses sinais mentirosos virá para o engano e para o crescimento da injustiça. Engano e injustiça de quem? Daqueles que perecem. Quem são os que perecem? Aqueles que não creram na verdade do amor de Cristo para serem salvos. Ou seja, não creram no Evangelho, não permaneceram no Evangelho, apostataram da fé, iniciaram uma jornada e pararam no meio do caminho, se deixaram levar pelas astutas ciladas do adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Não compreenderam estas coisas, não discerniram a palavra de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ficaram pelo meio do caminho. Aleluia. Sabe, nós estamos falando aqui que o anticristo vai vir segundo a eficácia, de Satanás, por causa dos sinais e das maravilhas que Satanás vai fazer pelo mundo afora. E você sabe uma coisa que o inimigo ele tem a favor dele e que tem sido um peso tremendo para que ele seja sucedido? O próprio tempo. Acabamos de falar aqui que muitos decaem da fé por causa do tempo, porque vêm esperando coisas que Deus não falou que ia fazer, querem receber coisas que na verdade Deus nunca falou que daria, que aceitaram a Jesus crendo nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Aleluia. Então, o tempo tem sido um grande aliado do inimigo. O maligno usa o tempo e ele começa a minar a mente das pessoas. Ele começa a minar a mente daqueles que não estão alicerçados. Cadê? Até hoje, quanto tempo tu está na igreja? E há quanto tempo tu está orando? Há quanto tempo tu está pedindo isso, está pedindo aquilo? E essas coisas começam a minar a fé. A pessoa começa a ficar duvidosa das suas próprias orações. As pessoas começam a duvidar se Cristo está ouvindo ou não a oração dela, se Cristo vai dar ou não, se Cristo vai fazer ou não. Então o tempo tem sido um grande aliado do inimigo. A maior prova disso Paulo está falando aqui, conforme nós lemos lá na 2 Timóteo, sobre Emineu e Fileto, que por causa do passar do tempo eles começaram a crer e a pregar que a ressurreição já tinha acontecido. Nós não subimos não, a ressurreição aconteceu e a gente ficou, por causa do passar do tempo.
Aleluia. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Um grande exemplo do tempo que Jesus deixou aqui para a gente também está lá na parábola das 10 virgens. Abra aí a sua Bíblia lá em Mateus 25, 3. Mateus 25, vamos ler do 3 ao 5. Na parábola das 10 virgens. Mateus 25, 3 e 5. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram. Não é? Tardando o noivo, 10 virgens. As 10 pegam lâmpadas, 5 levam azeites e outras 5 levam somente as lâmpadas acesas, não levam azeite em reserva. Né? Então, passando o tempo, demorando o noivo a chegar, todas elas adormeceram. E a continuidade da parábola você já conhece. Quando o noivo se manifestou, a lâmpada de 5 já tinham apagado e elas não tinham reserva. E as 5 prudentes tinham azeite em reserva, ou seja, estavam preparadas para aguardarem o tempo que fosse necessário até a chegada do noivo. As outras cinco não estavam preparadas para esperarem todo aquele tempo. Aleluia. Vocês estão compreendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí no versículo 9 e 10 Paulo está dizendo, né, que aqueles que não creram no amor da verdade para a salvação foram enganados por Satanás. É o caso das 5 virgens imprudentes. Aleluia. Não creram para a salvação. Aleluia. Ficaram pelo meio do caminho. Glória a Deus. Então o tempo é fundamental. E nesse tempo nós precisamos estar preparados. Precisamos estar alicerçados. Precisamos estar firmes. E compreendendo todas essas coisas, sabendo discernir todas essas coisas, para que a gente não fique perdido no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Jesus, ela não tem falha. Ela não tem falha e ela não falha. A promessa é fiel e a promessa é verdadeira. Abra aí em 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, 8 e 9. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Veja bem, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então a promessa não tarda. Nós precisamos entender que o tempo para Deus é diferente para a gente. Aleluia. Existe o tempo Cronos, que é o tempo do homem, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Aleluia. Paulo, quando foi até o céu, João, quando foi até o céu, contemplou o Kairos. Na presença de Deus estão presente, passado e futuro. Para nós o tempo é diferente. Então Pedro está dizendo, gente, vocês precisam entender isso. Tem uma coisa que vocês não podem ignorar, que 1000 anos para Deus é como um dia para a gente.
e vice-versa. Então Deus ele não tarda na sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. São aquelas pessoas que com o passar do tempo começam a duvidar de Deus, começam a duvidar das promessas, começam a duvidar da palavra. E Pedro está dizendo, olha, ele porém é longâmino, não querendo que ninguém se perca. Ou seja, o tempo que ele está concedendo na face dessa terra é para que o maior número de pessoas possíveis, ou para que o número pré-determinado por ele, chegue ao seu ápice, chegue à sua totalidade. A vontade de Deus é que todos venham a se arrepender e ser salvos. Essa é a vontade dele, nós já explicamos isso aqui, não é? Deus ele não é carrasco, com certeza a vontade de Deus é que todos se salvassem. Mas ele, sendo onisciente, onipotente e onipresente, ele já sabia que nem todos creriam. A própria palavra nos mostra isso. Então ele já conhece aqueles que hão de ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Pedro está dizendo aqui, olha, ele é longâmino para conosco. Tá? A vontade dele é que todos viessem a se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que muitos o tenham por tardio. Ei, Deus está demorando. Ei, eu estou orando há tantos anos e até agora nada, e eu já estou desistindo, Deus não me ouviu, Deus isso, Deus aquilo. Não. Fé, firme e inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele vem ou ele não vem? Ele vem. Aleluia. E quando ele vai vir? No tempo determinado por ele. Quando todas essas coisas que ele determinou acontecerem na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele não tarda na sua palavra, na sua promessa. Isso é para aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Voltando lá em 2 Tessalonicenses. O 11 fala assim: e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitos não creram, e não creram para a perdição. E para esses o inimigo se levantou e operou seus sinais e as suas mentiras, e enganou a muitos, e levou muitos à perdição por causa dos seus falsos sinais, por causa das suas mentiras. Pessoas que não creram na palavra, pessoas que não creram no Evangelho, pessoas que acharam que o Evangelho era besteira, que o Evangelho era conversa fiada. Aleluia! Que o tempo estava passando e nada aconteceu, está tudo do mesmo jeito. Que esse negócio de promessa, de vinda de Jesus, de arrebatamento e de salvação, isso tudo é conversa fiada. E Paulo está dizendo, olha, mas em relação a vocês, queridos, eu dou glória a Deus. Em relação a vocês, eu dou graças a Deus, amados, porque Deus escolheu a cada um de vocês desde o princípio. Diga amém. Amém. Aleluia. Para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Não fé na história da carochinha. Tem muita história de carochinha por aí. Tem muito evangelho mentiroso sendo pregado por aí. Aleluia. Mas também tem gente boa aí. Tem gente boa pregando a verdade. Tem gente boa pregando a justiça. Tem gente boa pregando o verdadeiro evangelho, como Paulo fala aqui, ó. Para isso vos chamou pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso evangelho. Paulo está falando do quê? Do evangelho da graça de Deus, do evangelho da salvação, do evangelho que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Aleluia. No evangelho no qual nós precisamos permanecer firmes e jamais nos mover dele, jamais nos afastar desse evangelho. Aleluia. Não me apegar a um evangelho que vai me dar carro do ano, não me apegar a um evangelho que vai me dar casarão,
Não me apegar a um evangelho que vai me fazer rico da noite por dia, não. Não é esse tipo de evangelho que Paulo pregou. Paulo pregou o evangelho da salvação. Paulo pregou o evangelho da remissão dos pecados em Cristo Jesus, pelo sangue derramado no madeiro. É esse evangelho. É nesse evangelho que nós nos apegamos. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse evangelho que nós devemos permanecer firmes. Porque aquele que é escolhido, ele não será confundido, querido. Nós vimos aqui Paulo falando, o inimigo vai operar sinais, vai fazer maravilhas. O inimigo vai enganar aqueles que não creram na verdade. O inimigo não vai enganar os escolhidos. Aleluia. Sabe por quê? Porque o escolhido tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. O escolhido tem prazer em permanecer na verdade e viver na verdade, no amor de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa do aumento da iniquidade, por causa da injustiça, por causa da grande tribulação, os dias seriam abreviados, porque senão ninguém se salvaria, mas os dias estão sendo abreviados por causa dos escolhidos. Aleluia. Aqueles que o Senhor chamou desde o princípio da criação, aqueles que têm o seu nome arrolado no livro da vida. Por causa desses, os dias sobre a face da terra estão sendo abreviados. Está tudo passando muito rápido. Eu pego muitas pessoas no carro que falam, como o dia está passando rápido, como está passando rápido, né? E aí a gente fala do que a palavra nos ensina em relação a essas coisas. Está tudo muito rápido. Aleluia. O ano parece que começou ontem, a gente já está no meio dele. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra é fiel. Porque Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus eleitos, aqueles que amam a verdade, a justiça e o amor de Cristo. Aleluia. Esses o inimigo não engana, esses o inimigo não confunde, esses não são movidos da sua fé, mas permanecem firmes e inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esses não podem ser confundidos. Glória a Jesus. A palavra fala que o Satanás, ele teria o poder de se transfigurar até mesmo em anjo de luz. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se possível fosse. Mas não é possível ele enganar os escolhidos, porque os escolhidos têm o conhecimento da palavra. Os escolhidos estão alicerçados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, não abra ainda não. Continue aí em 2 aos Tessalonicenses. Glória a Jesus. 2 aos Tessalonicenses 2. Aleluia. Eu quero ler aqui o versículo 15, para a gente finalizar. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo aqui no 15, ele está dizendo o seguinte: olha, abençoados, tendo conhecimento dessa verdade, tendo conhecimento da palavra que nós levamos a vocês, do ensinamento que nós passamos para vocês através dos nossos lábios, permaneçam firmes nesses ensinamentos. Permaneça firme nessa verdade. Por quê? Aí você vai lá na 1 de Timóteo, para a gente finalizar.
Perdão, 1 de Timóteo, 1 Tessalonicenses. Tem um mistério lá de Timóteo para revelar. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, vamos ler do 4 ao 10. 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 10. Para a gente concluir a mensagem. Glória a Jesus. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Prestem atenção nesse texto. Para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sejam sóbrios, vigiai a todo tempo. Nós não sabemos que dia ou que hora exatamente Cristo virá arrebatar a sua igreja, mas sabemos que Ele virá como um ladrão na noite. Sabemos que Ele virá como um raio, num abrir e fechar de olhos. Portanto, Paulo está dizendo aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses: vigiai, fiquem atentos, sejam sóbrios, porque nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então devemos permanecer em Cristo Jesus, devemos permanecer com a nossa fé, com o nosso amor, com a nossa esperança em Cristo Jesus. Esperança de quê, pastor? Esperança de salvação. A promessa que Ele nos fez, que nós não venhamos a nos mover dessas coisas. Não importa para a gente que dia ou que hora Ele vem, não importa se Ele vem amanhã ou depois da manhã. O importante para mim e para você é continuarmos crendo nesse Evangelho, é continuar crendo na promessa que Ele nos fez, que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele viria e nos levaria para estar juntamente com Ele. Aleluia! Essa é a promessa que Ele nos fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é nessa promessa que nós nos apegamos. É nessa promessa que nós vivemos. Aleluia! Conforme Paulo fala aqui aos Tessalonicenses: vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque nem eu e nem você fomos destinados para a ira, mas para o amor de Deus, para a justiça de Deus, para a salvação do Senhor. Aleluia! Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa continuar falando cada vez mais em nossos corações. Que nós possamos continuar crendo na palavra, a palavra verdadeira, a palavra eficaz, o genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a